Olá, o sistema tributário brasileiro é o mais complexo, burocrático e complicado do mundo. São impostos, taxas e contribuições de melhoria que são administrados pela União, pelos estados e pelos municípios. Toda essa burocracia e complexidade tira a competitividade das nossas empresas e trava o crescimento econômico e a geração de empregos. Além disso, a nossa carga tributária é alta, cerca de 33% do PIB, e o nosso sistema é regressivo, é injusto, pois cobra mais de quem ganha menos e cobra menos de quem ganha mais, porque tributamos mais consumo que patrimônio e renda. Para tratar de todas essas questões, a Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para discutir o tema e propor soluções para esses problemas. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que é um dos integrantes desse grupo de trabalho. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre esse importante assunto. E o senhor já poderia começar nos atualizando como é que estão evoluindo os trabalhos do GT. Olá, Fernando. É importante destacar que você fez um resumo do cenário do que é, né, esse manicômio tributário que hoje a gente vivencia no nosso país. Fora isso, eu só incluiria uma coisa: não há transparência. O cidadão não sabe efetivamente o que paga, quanto paga de imposto. Né? E as empresas e quem empreende leva muito tempo e gasta muito dinheiro para chegar ao valor exato e que muitas vezes é questionado pelos órgãos competentes, como no caso a Receita Federal. Se não, vejamos, nós temos um contencioso aí que representa um PIB do Brasil. São em torno de 5,5 trilhões de reais de contencioso. Se entende o seguinte: nós estamos trabalhando a partir da PEC 110 e da PEC 45. A PEC 45, patrocinada pelo deputado Baleia Rossi, e a PEC 110 pelo senador Davi Alcolumbre, certo? E que nós temos o desafio de ouvir autoridades competentes com determinados setores, mas também do âmbito da política tributária, tanto nacional quanto internacional, para que a gente possa ter parâmetros exitosos do que deram certo em relação à política tributária, como também ouvir os segmentos, seja o comércio, seja o serviço, seja a indústria, seja o agronegócio, a representatividade dos prefeitos, dos governos estaduais, porque eu entendo que esse debate com certeza ajudará a todos nós para apresentar uma proposta que, primeiro, seja palatável no parlamento, porque nós precisamos de um voto qualificado aí de mais de 300 votos na Câmara para aprovar a PEC. É óbvio que nem tudo estará na PEC, nós teremos aí projetos de lei, mas que já vão estar nessa formatação, tramitações diferentes, mas que vai estar no conjunto, no bojo da reforma. O que a reforma pretende? E nós estamos tratando uma reforma de consumo. Primeiro, é que a gente possa buscar a simplificação. Segundo, algo que você abordou, que tenha instrumento, certo? E que a gente possa fazê-lo ouvindo a sociedade, de combater a regressividade, né? Infelizmente, é isso que você colocou. No Brasil, o pobre, o trabalhador, paga muito imposto em detrimento de pessoas e setores que quase nada pagam, certo? Perfeito. Eu, particularmente, Fernando, tenho uma outra preocupação, certo? Não adianta questionar o passado, mas o Brasil, fora a desigualdade social, que é alarmante e gritante, é um dos países com maiores desigualdades no mundo, nós temos uma desigualdade regional, certo? Que não se resolverá unilateralmente com a reforma tributária, mas a reforma tributária terá que levar em consideração isso até pela infraestrutura, pelas condições de logística, pelas condições de comunicação e acesso à pesquisa de algumas regiões em detrimento de outras. E, quando eu falo dos municípios e do Estado, nós não podemos esquecer o Pacto Federativo. Ao longo dos últimos 30 anos, a responsabilidade dos municípios aumentou e a renda diminuiu. Nós tivemos maior concentração de recursos. Essa é uma reclamação antiga, né? Antiga. Na União, eu sou ex-prefeito, estou deputado federal, mas sou municipalista por convicção, né? Nós tivemos agora um problema que reflete nisso, que foi esse censo mal feito, que já prejudica de cara 800 municípios, não só no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, mas também em todas as políticas sociais desenvolvidas pelo governo federal.
Então, são desafios tão postos para nós, mas eu entendo que com todas as experiências não exitosas que nós tivemos no parlamento, eu entendo que a gente tem que aprender com esses erros para construir esse texto que possa atender uma demanda premente. Eu presido a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviço da Câmara dos Deputados e não tem um único setor que a gente tenha dialogado e que não tenha colocado como prioridade zero a necessidade da reforma tributária. Nós temos aí os números que não nos deixam mentir, né? A indústria, por exemplo, tem padecido disso. Nós já fomos a 9ª indústria mais importante do mundo, certo? E nós estamos regredindo. A indústria já representou para a economia brasileira 35% do PIB. Hoje está em torno de 10%, com déficit na balança comercial gritante. E nós estamos fazendo o quê? Importando emprego, enquanto nós temos milhares de brasileiros que estão desempregados. Nós estamos há 10 anos crescendo 1% do PIB. E nós entendemos que a reforma tributária é o divisor de água em relação a isso e buscando fazer justiça social, né? É lógico que aí há uma discussão em relação a isso. Por isso a importância de ouvir a sociedade para que a gente possa chegar num texto que vá ao encontro, principalmente dessas populações que ao longo dos anos pagaram mais imposto do que o restante da população. Perfeito. Deputado, dentro do que a gente está conversando aqui, né, e o que tem travado a reforma tributária aí há mais de 30 anos é exatamente essa falta de diálogo, onde todo mundo se sinta beneficiado pela reforma, né? Como é que estão as conversas aí com estados e municípios? Já foram iniciadas? O senhor vê que esse pode ser um ponto que pode gerar dificuldades no caminhar da reforma? Sim, nós temos também a questão dos serviços, nós temos o agro, certo? Mas nós vamos ouvir e nós vamos sentar e dialogar, certo? Como também vamos ouvir o governo federal, certo? Para que a gente possa avançar, certo? Como eu falei no início, nós temos um marco de partida, que é a PEC 45 e a PEC 110, certo? Mas a definição, a palavra final, será da apresentação desse relatório do grupo de trabalho, certo? Que nós temos aí um prazo que aparentemente é curto, mas do ponto de vista político, esse prazo é bom. Porque se nós demorarmos muito, a gente perde, né, a energia, a força, a necessidade e o compromisso no sentido de votar essa proposta, até porque nós precisamos votar no Senado. O primeiro ano é o ano de se aprovar as reformas. Exatamente. Né? Mas é importante também entender uma coisa. Não nos faltará, por parte de nenhum membro desse grupo de trabalho, a capacidade e a vontade de dialogar, de ouvir os setores e que a gente possa desenhar uma reforma que faça justiça, mas que a gente possa ter a simplificação, que faça justiça social e que leve em consideração os Brasis que nós temos nesse continente chamado Brasil. Perfeito. Deputado, a gente aprovou aqui na Câmara um projeto importante, né? Ele alinhou a tabela do imposto de renda, ele passou a tributar lucros e dividendos, ele diminuiu o imposto de renda das empresas. Esse projeto foi aprovado aqui, parou no Senado. O senhor vê que esse projeto pode ser aproveitado, que ele pode ser usado, considerando que ele trata de pontos importantes, principalmente para destravar o crescimento e que já foi aprovado na Câmara? Fernando, eu não quero me antecipar, até porque a proposta que nós estamos discutindo, ela diz respeito a consumo, certo? O governo fala que, num outro momento, iniciará pelo Senado, terá aí a discussão de renda e patrimônio, né? Que aí sim nós vamos poder avançar muito mais na questão da progressividade do que nos instrumentos que nós estamos nos debruçando e trabalhando para diminuir a regressividade que hoje é o sistema, como você colocou na abertura desse programa. Mas, sem dúvida nenhuma, eu entendo que grande parte do parlamento hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, tem o interesse de buscar fazer essa justiça social. Que quem tenha mais, pague mais. E quem tenha menos, pague menos. É o princípio que é o que básico, a gente se espera, né? Nós não temos, em relação à reforma que nós estamos discutindo na Câmara dos Deputados, a intenção... o primeiro item é não aumentar imposto, porque ninguém aguenta mais. Essa é a grande realidade. Agora, nós não perdemos a perspectiva de olhar por esse horizonte, certo? De tratar da questão da renda e do patrimônio. Perfeito. Deputado, um minuto aí para o senhor fazer as considerações finais, a gente já está indo para o final para podermos encerrar. Eu concluiria dizendo o seguinte: a reforma tributária ela é diferente das outras,
porque qualquer outra reforma, a posição do partido ela é importante, mas nessa o parlamentar ouve a sua base, ouve o prefeito, ouve os trabalhadores, os setores que empreendem, e não é aceitável que um país como o Brasil, que tem água, que tem sol, que tem um povo trabalhador, a gente tenha tanto problema para desenvolver esse país. E a reforma tributária, entendo eu e tenho essa convicção, que é o caminho para construir um país moderno, com crescimento econômico, com geração de emprego e renda e diminuir efetivamente as desigualdades sociais. Eu, Fernando, defendo muito os programas de renda mínima, porque fome, ela não espera. Mas os programas de renda mínima são um voo de galinha. O que realmente dá dignidade ao homem, à mulher, ao jovem que quer trabalhar, é a oportunidade de trabalhar e viver e se sustentar a partir do suor do seu trabalho. Então, nós temos esse desafio, essa responsabilidade. Muitas vezes somos questionados sobre a questão da desoneração da folha e outras demandas que estão postas nesse momento, mas nós temos um foco de avançar nessa proposta, dessa questão, nesse momento, e votar já na segunda quinzena de maio, possivelmente, esse texto na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre o grupo de trabalho da reforma tributária aqui na Câmara. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.